Hoje no programa Convite à Vida, vamos abordar um assunto que envolve a todos. Como podemos envelhecer de forma saudável? Israel Belo de Azevedo conversa com a médica geriatra Fátima de Cristo. Ela nos educa e explica como podemos ter saúde nesse processo natural da vida. No quadro Loucos por Viagens, Rogério Anachev nos leva para conhecer mais um lugar pelo mundo. E logo mais um informativo da Junta de Missões Mundiais, nos trazendo informações dos trabalhos missionários pelo mundo. A pergunta do dia é: será que os brasileiros tratam os idosos dignamente? Vamos às ruas para saber o que o povo fala. Eu acho que de um tempo pra cá as coisas têm melhorado, só que tem muita coisa ainda pra melhorar, entende? Por exemplo, eu vejo no meio de transporte, eu vejo que no dia a dia muitas pessoas não têm pego lugares e tudo mais, não têm se comportado como o devido respeito que eles merecem. Acho que tem melhorado, mas tem muito ainda pra melhorar. Não tem. Eu vejo dia a dia a falta de consciência das pessoas mais jovens, né? E não dão aquele apoio ao idoso que sempre necessita de um apoio e não tem. Isso a gente vê não só as pessoas, como também os nossos governantes. Tinha que ter casas da terceira idade, como tem na Europa. Que o próprio governo, quem é aposentado na Europa, porque eu sou portuguesa, né? Então, tem as casas, por exemplo, quem desconta, né? Tem aqueles que podem pagar, que podem ter um tratamento melhor, e tem aqueles que é por conta do governo, entendeu? Então é diferente. É que aqui é um país grande e muita gente pensa que não vai ficar velha, que não precisa, muita desigualdade. É mais fácil um pobre ajudar outro pobre, um remediado, do que aquele que está lá no alto. Quantas vezes certamente você já ouviu dizer, leia a Bíblia? Mas quantos lhe responderam, por que ler a Bíblia? Eu quero, hoje então, responder a você, dizendo o seguinte, logo de início. Leia a Bíblia, porque a Bíblia salva. Então você vai dizer, não, quem salva é Jesus. Eu então digo, mas quem nos fala de Jesus? É a Bíblia. Sem a Bíblia não temos como conhecer a Jesus. A Bíblia narra, portanto, a história de Jesus, que tem a palavra de vida eterna. O evangelista João, no Evangelho de João, ou o quarto evangelho, narra uma história muito interessante. Jesus começou a dizer palavras muito difíceis de serem entendidas, duras de serem obedecidas aos seus discípulos. E depois de uma conversa, ele, vendo o desânimo deles, o desinteresse, a preocupação, a decepção de seus discípulos, perguntou o seguinte: e vocês? Vocês também vão me abandonar? Porque muitos abandonaram Jesus depois daquelas palavras. Então Pedro tomou a frente e disse as seguintes palavras, maravilhosas palavras: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. São lindas as vozes dos belos cantores, mas só a voz de Jesus celebra a vida eterna que Ele mesmo dá. São sublimes os ritmos dos grandes poetas, mas só o ritmo que pulsa do coração de Jesus nos conduz à vida eterna. São sedutores os argumentos dos bons filósofos, mas só Jesus convida para a vida eterna. Todas as outras vozes, por mais bonitas, sublimes e bem intencionadas que sejam, cessam. Mas a voz de Jesus, esta permanece para sempre. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos Jesus morrendo na cruz em nosso lugar. Quando lemos a Bíblia, nós aprendemos
com Jesus, que recebendo-o a Jesus como Senhor, nós temos a vida eterna. Quando lemos a Bíblia, nós ouvimos que Jesus bate à porta das nossas vidas para que nós deixemos que Ele entre para dirigir os nossos passos. A simplicidade da mensagem de salvação ecoa pela Bíblia inteira, sobretudo na vida e na voz de Jesus. Por que então ler a Bíblia? Porque ela nos salva. Ela nos salva no sentido de que nos conta a história de Jesus, nos revela quem é Jesus e nos fala do caminho da salvação, aberto por Jesus. Então, leia a Bíblia. É o meu grande conselho, é o melhor conselho que eu posso dar para você. E é o melhor conselho, você sendo leitor da Bíblia, para dar para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus amigos. Ler a Bíblia é bom, porque ela nos salva. Leia a Bíblia. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: os brasileiros tratam os idosos dignamente? Entre os participantes, sortearemos o livro O Fruto do Espírito, de Israel Belo de Azevedo. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20.510.170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Hoje, Convite à Vida vai falar sobre envelhecimento. E você que é jovem vai dizer, mas o que eu tenho a ver com esse programa? Tudo a ver, porque se tudo correr bem, você também vai envelhecer. Se você já está nessa idade, 40, 50, 60 anos, 70 anos, que bom que você pode também, nessa idade, sobretudo quem tem mais de 60, eu tenho 61, por exemplo, né? A gente pode ter uma vida que vale a pena. Para isso, convidamos a médica geriatra Fátima Cristo, que tem dedicado grande parte da sua vida profissional como médica. Ela que também é cardiologista, mas o que ela gosta mesmo, ela já me disse, é ser médica geriatra. Bem-vinda, Fátima, aqui ao nosso programa. Que introdução, né? Bonita. Eu estou me sentindo até melhor, lógico. Foi preparada para ficar à altura do seu obrigada, saber. obrigada. Eu realmente agradeço muito, né, estar aqui com vocês. Já estive aqui uma vez numa palestra, né, inclusive aqui na igreja e em algumas outras palestras. Eu estou muito, muito feliz de estar participando hoje pela primeira vez, contribuindo, acho, pela educação do povo, né, que eu acho que é o mais importante isso, a gente passar a informação correta. Eu acho que a função do médico também é essa, passar a informação correta para a população. E você falou exatamente sobre a questão educacional, então a primeira pergunta vem logo nesse tema aí. Quando é que a gente começa a envelhecer? Quando nasce. Essa é uma questão séria, né? Porque, na verdade, o envelhecimento, eu nem gosto dessa palavra, envelhecimento. O que você prefere? Me dá uma ideia, amadurecimento, fica mais bonitinho, né? Melhor, gostou? Eu sou um cara já maduro, né? A vida é melhor. Só vou usar essa agora. Máquina com tempo de uso, também usa. Nós estamos gastos, a gente vai usando a máquina, vai usando. Aí tem que fazer o check-up, dar o geral na máquina, senão a gente tem problema. Então, são termos que eu vou usando para poder, né, a população compreender melhor essas necessidades da gente realmente se ver como organismo. Nós somos feitos, né, obviamente, por Deus, e nós somos o templo do Espírito Santo, quer dizer, fomos feitos direitinho, e depois a gente vai fazer uma porção de besteira e vai
estragando as coisas. Então, o processo do envelhecimento, se a gente falar cientificamente, ele começaria, né, depois dos 30, 40 anos, quando a gente começa a ter algumas perdas. Por isso é muito importante a gente começar a pensar, como você bem disse, né, de passar a informação, inclusive para os jovens, porque eles têm que começar a pensar no envelhecimento deles. Quer dizer, quando chegar aos 60, 70, não vai sair procurando, correndo atrás do prejuízo para resolver todos os problemas. Quer dizer, eles realmente têm que ver com antecedência para que a gente consiga chegar aos 60, 70, 90, que for. Que Deus, né, deixar a gente aqui mais bem, com dignidade, com qualidade de vida, com saúde, trabalhando, passeando, namorando, tendo uma vida normal. Então você acha que dá para envelhecer saudavelmente? Com certeza. Inclusive a questão é cultural. Se a gente falar no idoso da África, ele não chega nem a ficar idoso. Nós falamos da Europa, os Estados Unidos tem toda uma cultura de realmente de preservação, eles lutam, eles são independentes. Falar idoso do Oriente, a gente já tem a ideia de realmente daquelas pessoas que são cultuadas, os idosos, né? São realmente respeitados, são pessoas que a própria sociedade venera, né? Ouve. Mas aqui no Brasil, sabe que eu vejo os jovens, os adolescentes, eles não acham que vão aprender alguma coisa com os velhos, com os idosos. Mas é lamentável isso, não? É lamentável, porque é a questão cultural que eu estava dizendo. A diferença não está no físico. O físico é o mesmo, o ser humano é o mesmo, tudo o mesmo. O que modifica é a cultura do povo. Por isso é importante a gente estar com programas como o seu, passando essa informação, porque a gente tem que mudar a cultura do nosso país. Dos anos para cá, a gente já começou a mudar alguma coisa, já está no processo, né, que a gente chama de envelhecimento populacional. Então, o nosso Brasil era um país jovem, né, que as pessoas todas cultuavam o jovem, só que hoje, se a gente for observar nos leitos hospitalares, nos lugares, tem muitos idosos. E nós não estamos preparados, em termos de comunidade, em termos de políticas públicas, para esse processo de envelhecimento, ou seja, esse boom de idosos que aconteceu de 2000 para cá. Mas então, eu acho que, por exemplo, a publicidade parece que não descobriu ainda que a população envelheceu, porque os modelos que vendem carros, que vendem não sei o quê, é tudo jovem. Eles estão começando agora. Porque eu me lembro muito bem, antigamente, eu fazia até um desfile de modas com idosos na época, até no Sheraton, numa congresso que a gente estava fazendo, a gente não conseguia nenhum patrocinador, porque, na verdade, os modelos eram todos com 35 anos. Não tinha modelo com mais de 35 anos. Então, nós tivemos que preparar alguns idosos nossos, né, mesmo que não eram modelos, tentar arrumar roupas emprestadas e fizemos um desfile de modas naquela época, com assim, amigos maquiando e tudo mais. E hoje já existe, né, várias, tem até mulheres, né, em fotografias até sensuais, idosas, hoje na mídia. Então, a gente observa que isso está mudando, sim. Né? E a gente acha que tem que mudar mais rápido, porque esse estigma do velhinho na cadeirinha de roda, na cadeirinha de balanço, né? Que não pode comer, não pode tomar gelado, tem que ficar tudo agasalhado, isso é um estigma que tem que acabar. Né? O idoso tem todos os direitos. E um grande estigma é o da sexualidade, não é? É. Ainda é muito preocupante, até porque agora com essa geração, né, do Viagra, da pílula azul, a gente se preocupa, inclusive, com os próximos jovens, né, que virão com essa cabeça, achando que todo mundo, depois dos 60, fica impotente. Não é verdade. Não é verdade. A gente tem processos, inclusive, preocupação com os vasos sanguíneos, né, em que tem que ver o colesterol, o açúcar, a pressão alta, que isso altera o vaso sanguíneo de modo geral e alteraria também a função sexual do homem. Né? E, então, a gente tem que trabalhar a prevenção, mais uma vez, e a questão emocional. Né? Porque muitas vezes os parceiros já não estão se entendendo. Então, uma série de coisas vão modificando com a idade e aí vão depois estigmatizando que é idoso. É lógico que a gente tem problemas, né? Não vai ser, algumas coisas não são exatamente como eram, mas o amor, o carinho, o toque, né? A sensualidade, isso tudo faz parte do ser humano. E a mulher, muitas vezes, é estigmatizada também com a questão da menopausa. Porque aí coloca a mulher, depois da menopausa, ela está realmente com problemas e ela fica meio que afastada, né, dizendo que ela tem problemas vários, não só de pele, de câncer. E não é assim. Deus fez o ser humano correto. Então, se a mulher entra em menopausa com 50 anos, ela ainda tem mais 30 anos pela frente, não é para ela viver doente. A menopausa, ela entra na vida da gente por um processo apenas de fertilização, mas não de qualidade de vida. Então, isso a gente tem que... Existe uma indústria hormonal que está ganhando muito dinheiro com isso,
né? Uma indústria das pílulas azuis que também está ganhando muito dinheiro com isso. Então, a gente tem que separar o joio do trigo e saber exatamente quem tem algum problema, doença, alteração, esses sim têm que ser tratados. Porque o que a gente não quer é doença. A doença é ruim na criança, é ruim no adulto jovem e é ruim no idoso. Então, a gente tem que evitar a doença. Você é cardiologista e também você é geriatra. Isso. A pergunta é a seguinte: quando é que as pessoas, na vida real, procuram você? Mas isso eu vou lhe pedir uma pequena pausa e você voltará daqui a pouco com esta resposta. Okay. Convite à Vida continua com você, aqui com a geriatra e cardiologista Fátima Cristo, falando sobre o envelhecimento como uma possibilidade de saúde e agradável na vida de cada um de nós, na minha e na sua. Daqui a pouco estamos juntos em mais um conjunto de perguntas sobre envelhecimento. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Convite à Vida, prazerosamente hoje falando sobre envelhecimento e com a presença da geriatra Fátima Cristo. Aqui eu perguntei o seguinte: quem é que procura um geriatra? Quando a pessoa vai a você, homem ou mulher, não sei quem procura mais, ainda tem algo a ser feito ou já está numa situação difícil? Ai, que horror! Tem algo a ser feito. A Sociedade de Geriatria vai brigar com o senhor. Não, lógico, eu sei que a brincadeira foi a provocação. Mas, de qualquer maneira, o que a gente fala muito, que a geriatria, o geriatra é o clínico da pessoa acima de 60 anos. Okay. Existe o pediatra, que é o clínico da criança, o clínico geral, que a gente fala, que é o clínico do adulto jovem, e o geriatra é o clínico acima de 60. Se nós temos mais pessoas hoje com mais de 60 anos, nós teríamos que ter mais geriatras. Só que, infelizmente, no nosso país, nós somos muito poucos geriatras, né, titulados e tal. Então, a gente está até trabalhando nesse sentido. Bem, agora, a questão é, o geriatra é o clínico acima de 60. As pessoas deveriam procurar o geriatra, né, acima de 60 anos. Muitas pessoas chegam a gente realmente já com vários problemas, né, que deveriam ter sido resolvidos com 30, 40 ou menos. Então, a gente tem falado muito para médicos, dado muito palestras para médicos clínicos, porque não são geriatras, exatamente para que eles já tenham o que nós chamamos de olhar geriátrico, que já prepara a pessoa para chegar aos 60, 70 inteiros. Então, é possível, nós temos que trabalhar nesse sentido, pensando que nós somos uma espécie de máquina, como a gente brincou inicialmente, com o tempo de uso tem que dar aquela geral, antes de chegar a ter problema, antes de dar pane no motor, né? Então, a gente troca o óleo do carro, a gente, né, vê os pneus e tudo, exatamente para evitar que a coisa aconteça lá na frente. Então, é esse o nosso objetivo. Quer dizer, com 60 anos, é lógico, a pessoa... Imagina bem, o senhor já está com 61, está inteirão. 61, né? Inteirão. Quer dizer, olha bem, pelo menos a casca, né? É, a casca, Não sei por dentro. Mas, realmente, melhor com 60... Que bom. As artérias, tudo bem? Tudo, deve estar, eu não olho. Eu digo sempre... Esse é o ponto. Porque eu digo sempre o seguinte, nós temos que buscar 3 coisas. O equilíbrio físico, emocional e espiritual. Certo. Tem muitas pessoas que têm equilíbrio espiritual, mas não têm físico. Tem muita gente que tem físico, mas não tem emocional, não tem espiritual. Então, nós temos que buscar esses 3 itens. E, na verdade, às vezes a gente pensa que está fazendo tudo certo e não está. Porque o nosso país, a nossa cultura, ainda é da medicina curativa. Espera primeiro ficar doente para procurar médico. E os homens, que me desculpe o senhor e mais a nossa turminha que está aqui, realmente os homens são os mais complexos. Você, homem, preste bem atenção no que ela está falando, ok? Não é para mim, não é para você, homem. Para todos. Porque, na verdade, olha que as mulheres estão durando mais por causa disso, hein? As mulheres têm mais cuidado com o corpo, com a cabeça, com o mas eu vou emocional. discordar.
É mesmo? Porque agora na rua eu encontro mais mulheres fumando do que homens. É verdade, é verdade. Logo, logo elas vão bebendo empatar também, com a gente. Bebendo também. É a Olha vingança a quantidade, masculina. né? E aí estão tendo mais doenças cardiovasculares por causa disso, que é uma doença mais masculina. Mas né? na verdade Pelo ainda o estresse, índice por tudo. de vida ainda é maior entre as... Ainda é bem maior. Elas Porque procuram mais os médicos, né? elas têm muito mais cuidados, essa é a verdade, com a prevenção. E em função disso, a maioria das pessoas, quando vai ao meu consultório, vai primeiro a mulher, aí depois ela gosta de mim, assim, aí depois traz o marido. Aí o marido vem meio tímido, meio assim, tô bem, tô ótimo, não tem nada, isso aí é só pra, sabe, eu tô muito legal. Aí quando a gente vai procurar, como eu falei, ver por dentro, aí tem um probleminha aqui, é um colesterolzinho alto, às vezes uma pressão, é um açúcar. E o grande ponto, por exemplo, a pessoa que tem colesterol alto, ele não dá sintomas. Só vai dar sintoma quando obstrui a artéria. Quando obstrui a artéria, aí lá na frente vai dar isquemias e infartos, ou seja, cardíaco, cerebral, ou de outras artérias. Então, é onde virão as complicações e os problemas. E nós estamos brincando aqui, inclusive, que depois tem muita gente que ainda vai lá para frente na igreja e pede a Deus um milagre, né? Senhor, me cura, me salva, e fica chateado quando não é curado. Mas, na verdade, fez tudo errado. Né? Quer dizer, nós herdamos esse corpo limpinho, direitinho, tá dito pra gente, você tem que fazer assim, assim, e a gente não vai fazendo e depois ainda fica revoltado com o pastor ou com Deus que não fez. Eu estava viajando de carro um dia desses e um maluco começou a serpentear ali na ponte de Niterói, que vai para aquela cidade bonita de Niterói. Eu fiquei pensando, depois ele vai lá, bate em alguém, se arrebenta e ora para que Deus o livre. Exatamente. Por que ele não andou direitinho na pista ali nos 80, certinho? Verdade, né? é verdade. Mal comparando, eu achei a mesma coisa, né? Mas eu creio pega nisso. o corpo da gente, arrebenta com o corpo, Senhor, agora me socorre, né? E às vezes ele não faz o milagre da forma que a gente gostaria que fosse, a gente acredita a culpa é de que Deus, fosse. né? Aí Deus que é o culpado, porque eu acho que as pessoas têm que ter essa compreensão, por isso que eu acho muito importante trabalhar a ciência junto com a igreja, a fé, por causa disso, porque a espiritualidade é muito importante, mas as pessoas também têm que ter consciência do corpo que elas têm, que é com esse corpo que a gente vai caminhar a vida toda. Exatamente. Né? Então, aí, se a gente não tiver essa ideia... Fátima, assim de modo muito objetivo, o que a gente jovem faz principalmente de errado e que vai repercutir nos 60, nos 70? Acho que a questão da alimentação é o primeiro item, né? E a outra, atividade física, porque isso é uma questão. Hoje todo mundo anda de ônibus, ou de trem, ou de carro, né? A gente não tem mais aquele hábito que a gente tinha de andar, de caminhar. Então isso é fato, porque a vida está muito corrida. Então a atividade física, a gente acaba tendo que ir para a academia para fazer uma coisa que a gente deveria estar fazendo durante o dia, né? Que era andando, né? Desenvolvendo. Normalmente o ser humano foi feito para poder ter essa atividade, não foi para ficar parado. E a gente acaba pagando esse preço. E o emocional. Por incrível que pareça, a longevidade, tem estudos que mostram, não estão nem ligados tanto à questão alimentação, nem hereditariedade, nem atividade orquestrada, ao bom humor. As pessoas que têm um bom humor, elas geralmente envelhecem com qualidade de vida. Aquela pessoa que parece que vem com a nuvem preta na cabeça, sabe? Aquelas que a gente anda assim, né? Já vem mal. Essas pessoas são irritadas, já eram desde a juventude, elas geralmente, quando chegam nessa fase que a gente tem perdas, a gente tem uma série de problemas, perdas, inclusive, não é só de familiares que morrem, aposentadoria, por exemplo, é uma perda muito séria para muita gente que está em plena atividade, a pessoa fica no vácuo. E a memória, né? E a memória, você quer lembrar e não lembra, né? A memória é uma questão, duas básicas. A primeira, de atividade ginástica cerebral. A aposentadoria, por exemplo, ela é contra aí, vai na contramão disso. A pessoa, quando para, ela não vai ter essa ginástica cerebral como tinha quando estava na atividade. E a segunda, realmente, relacionada ao emocional, porque a gente observa que muitas pessoas entram em depressão, por exemplo, e com a depressão, elas param de ter uma atividade cognitiva, né, das células cerebrais, e isso realmente vai caminhando para o esquecimento. É o esquecimento que muitas vezes nós temos, que a gente chama de distúrbio da atenção. Nós estamos, na verdade, com as células cerebrais íntegras, mas é igual o jovem que está com a cabeça ligada, não sei aonde, esquece tudo. A gente também, muitas vezes, está com muita sobrecarga de trabalho, muita sobrecarga de cobrança ou até mesmo de emocional alterado. Eu quero lhe ouvir um pouco mais sobre esse tema das perdas no próximo bloco, em que vamos ter aqui alguém que já chegou à terceira idade
bem saudavelmente. Pelo que eu sei, por dentro e por fora. Que bom, né? É a nossa querida Alcali Andrade. No próximo bloco, então, vamos continuar aqui então, com a Fátima e com a Alcali. E esperamos você, porque eu estou aprendendo muito. Eu quero explorar até um pouco mais esse negócio da memória, não é? Eu estou com 61, você não sei quanto você está, mas certamente vai se lembrar de continuar conosco. Vamos estar juntos aqui no próximo bloco. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: os brasileiros tratam os idosos dignamente? Entre os participantes, sortearemos o livro O Fruto do Espírito, de Israel Belo de Azevedo. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20.510.170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Convite à Vida, hoje debatendo o tema do envelhecimento com saúde. Conversamos aqui com a geriatra Fátima Cristo e agora trouxemos alguém que tem algo a contribuir do outro lado. É a professora aposentada Alcali Andrade, a quem damos boas-vindas aqui ao nosso programa. Muito obrigado por receber o nosso convite e aceitar e participar aqui desse debate. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui representando a minha faixa etária, né? Tão falada, tão, às vezes, mal falada, mas todos nós vamos chegar um dia lá, né? Se tudo correr bem, né? Se tudo correr bem, ninguém vai escapar de chegar lá, não é? E como é que foi ouvir, então, aqui a doutora Fátima? foi muito bom, aproveitei bastante de tudo que ela falou e concordo plenamente com tudo que ela disse e me enquadrei em todos os assuntos, me enquadrei e estou vivendo essa época, né? Essa faixa de idade e é isso. Com que qualidade? Com qualidade. Ah, sim, com boa qualidade. Eu sinto que estou envelhecendo saudavelmente. Muita gente tem medo de falar até essa palavra, envelhecimento, né? Mas agora já podemos trocar por amadurecimento, né? Ficou mais fácil, sugiro, né? Até que haja uma mudança aqui no Estatuto do Idoso, porque eu trouxe hoje aqui, porque ele está fazendo 13 anos. 13 anos esse ano de que foi promulgado, né? Mas muito pouco praticado. É excelente, de capa a capa. Na íntegra ele é muito bom, mas não funciona. Infelizmente, funciona muito pouco. Deixa muito assim a desejar. E você, na sua experiência, você acha que o idoso ou o maduro é respeitado ou não? Ah, não. As pessoas têm tem muito preconceito ainda e até um certo medo, porque sabe que vai chegar lá. É melhor evitar, né? Então, faz assim, tem uma certa restrição. Isso nós vemos em todo lado, né? Mas a gente não deve ligar para isso, deve seguir em frente, viver a sua vida e procurar vivê-la da melhor maneira possível, com qualidade de vida. E as cidades, Alcali? O movimento, entrar num ônibus, no metrô... Ah, isso é muito complicado, né? Muito complicado, porque eu mesmo, que me considero uma pessoa... Eu ainda não me considero velha. Certo. Aliás, o idoso não se considera velho, né? Porque ele por dentro é jovem. Só é velho por fora.
É porque eu digo sempre que o espírito não envelhece. Pois é. Mas eu que não me considero velha ainda, sei que já não sou mais como era aos 30, nem aos 50, mas eu já estou sentindo dificuldade de subir em ônibus. Já estou começando a sentir essa dificuldade, porque os ônibus são muito altos. Muito altos, né? Então a gente faz aquela força para poder sustentar o corpo. Na minha casa, eu sempre arrastei guarda-roupa, fiz tudo, né? Mexia com tudo. Hoje em dia eu já não arrasto guarda-roupa. Essa é sabedoria, maturidade, né? Então, já não dá, certas coisas não dão mais para fazer como fazia antigamente, porque a gente sente que vai ficando assim frágil no setor força, né? As forças não são mais como eram antes. Mas a cabeça ainda está muito boa. Escrevi no ano 2006, eu escrevi minha autobiografia e você disse que era muito cedo. Quando soube que eu escrevi, disse, não, é muito cedo, 70 anos, estava com 70 anos. É muito cedo para escrever uma autobiografia. Eu disse, não é cedo, não. Eu quero escrever porque eu tenho medo, eu tinha medo de deixar para muito mais tarde e esquecer coisas importantes da minha infância. Então, eu fiz um livro que vai desde a infância até os dias atuais, passando por várias atividades que eu exerço. Esse livro foi publicado? Não foi publicado, nem vai ser, porque eu fiz só para mim. Eu fiz para mim e para a família, para os filhos, para ficar assim um registro, né, das viagens que eu fiz, da minha vida, que eu tenho. Aí você disse, aos 70 ainda é cedo, mas eu sinto que naquela época, para mim, eu já tinha muita história para contar. E eu queria contar essas histórias antes que elas me fugissem da memória, de alguma forma. Você acha que ela fez bem, Fátima? Já começar aos 70? Escrever é bom? Eu acho ótimo. Ela é muito linda, né? Eu escrevo não só para... Eu escrevo também para o... O Jornal Tijuca escreve cartas para os jornais Tijuca da cidade, para o nosso jornal. Programas, todos os programas aí. Reclamo, mando queixas, cartas, tudo. Cartas ao leitor, estou sempre escrevendo. Eu tenho um pseudônimo. Eu tenho Valéria. Eu não ia revelar. Tá falando do pseudônimo dela. Não tem para lá. Não tem problema. Mas então eu escrevo com parte do nome da minha filha, eu sempre usei, Valéria Andrade. Lá eu sou Valéria Andrade. E tenho escrito para alguns lugares, alguns jornais e revistas e tal, participado daquele Talentos para a Maturidade, Talentos da Maturidade. Tenho participado durante vários anos e... Em resumo, se sente madura e bem, não é madura, útil e bem. Na minha casa eu faço todos os serviços que têm que ser feitos e participo também do grupo de terceira idade, participo do MC, a Mulher Cristã em Ação, do coral Otília Galvão. Eu tenho 1001 utilidades, então eu sugiro... utilidades, olha bem, utilidade. Eu falei utilidade, não é atividade. Não, mas eu achei ótimo essa palavra. Utilidade, se sente útil, achei ótimo. E recomendo a todo idoso que faça assim também, porque se ele tem bastante atividades, ele não tem tempo para pensar em coisas ruins ou ficar... Lembranças amargas, né? Lembrando. Não que eu não tenha passado, tenho passado por muitas e muitas lembranças amargas e perdas, mas estou aí com 77 anos, vou para 78, com 4 filhos, 8 netos e 2 bisnetos. Ai, que lindo. Então, é um exemplo, né? 57 anos de casado. Bacana. Olha, ela é o exemplo claro, não só da pessoa, principalmente do bom humor. Observa bem, né? Observa bem como ela tem uma postura toda, né, de ver a vida de uma forma diferente. Porque esse é o grande ponto. Quando as pessoas, em qualquer idade, elas perdem a esperança, perdem o objetivo de vida, perdem para onde que ela vai, o rumo, é exatamente aí que a pessoa começa a morrer.
Então, não tem a ver com a idade. Tem a ver exatamente com essa questão do emocional, né? Como eu disse que é o mais importante, a foco que a pessoa tem de vida. Quer dizer, na verdade, nenhum de nós sabe quando é que nós vamos morrer. Qualquer um de nós que está aqui dentro, inclusive pode ser até o mais jovem, pode morrer antes. Mas nós não sabemos o momento. Mas só que o fato da gente saber que a gente tem um limite, um relógio biológico, seria 100 e poucos anos, quer dizer, quando a gente começa a se aproximar disso, as pessoas não querem falar sobre a questão do envelhecimento, evitam, porque elas não querem imaginar que elas podem ter envelhecimentos e principalmente morte. Então, e pior é o seguinte, que a única coisa que a gente sabe que vai ter 100% de chance, todos nós, é de morrer. Mas a gente se recusa a falar disso, bem como do envelhecimento, mas não nós aqui, não é? É verdade. E nem você, nosso telespectador, nossa telespectadora, que sabe que essa é uma realidade, e também sabe, você viu aqui uma médica falando sobre isso, viu uma aposentada falando sobre isso, esta é uma possibilidade. Então, assim como falaram, use bem os seus dias, viva de maneira bonita e feliz, isso é possível. E se você precisar de ajuda, procure ajuda o quanto cedo para que possa envelhecer com saúde e com qualidade. Obrigado, Fátima, obrigado, Alcali, realmente aprendemos muito, eu aprendi muito, estou certo também que os nossos telespectadores aprenderam bastante com essa entrevista. Eu que agradeço, e olha bem como é que ela está, altamente politizada. Exatamente. Ela caminha já reivindicando os direitos dela. Perfeitamente. Isso é muito interessante. E até ajuda. Isso é muito importante. E até ajuda no próprio envelhecimento. Eu esqueci na de qualidade falar de uma vida. coisa. Exatamente. Posso falar ainda? Claro. Olha, estão vendo isso aqui? Esse aqui é pelo dia. Esta semana, precisamente no dia 14, no dia 15, é o dia mundial do combate ao envelhecimento, combate à violência ao idoso. Isso, combate à violência ao idoso, isso aqui. Exatamente. E aqui é o emblema do grupo Pedras Vivas, do qual eu faço parte. Da Igreja Batista Cruz. terceira Então, idade. sempre em ação. Esse é o segredo da vida. Convite a Vida volta daqui a pouco com mais uma experiência boa para você enriquecer, como foi agora a sua vida. Esperamos por você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Olá, louco por viagens! Para mim, o programa de hoje tinha começado da seguinte maneira. Era uma vez, lá no sul da Alemanha, uma cidade que parece ter parado no tempo, aproximadamente aí 300 ou 400 anos atrás. Essa cidade se chama Rottenburg ob der Tauber e fica no sul da Alemanha, a apenas 185 quilômetros de Frankfurt. Atrai turistas todos os anos por ter conseguido preservar as construções desde a época medieval.
Nessa cidade vive um pouco mais de 10 mil habitantes e ela é uma das paradas obrigatórias para quem vai fazer a rota romântica entre as cidades de Wurzburg e Füssing. Na minha opinião, é a cidade medieval mais bonita que eu já conheci na minha vida. Como a cidade é bem pequena, a melhor dica aí é você fazer tudo caminhando, porque as ruas são muito estreitas e também não tem lugar para você praticamente estacionar seu carro. Por causa da posição geográfica de Rothenburg, ela fica um pouco aí acima do rio. O abastecimento da água era uma coisa muito complicada naqueles dias. Por essa razão, quando você andar por lá, você vai ver cerca de 40 fontes espalhadas pela cidade. Além de fornecer água potável, a fonte funcionava também como um help aí, como ajuda para os bombeiros que tinham que apagar incêndios aí em caso de grandes catástrofes na cidade. Vale lembrar que na época medieval, as cidades eram construídas aí com material extremamente inflamável. A fonte de São Jorge, que foi construída em 1606, é a maior das fontes e fica na Praça do Mercado, que é a principal da cidade. A fonte tem uma profundidade de 8 metros e uma capacidade de até 100 mil litros. A prefeitura, que também está nessa praça, é a construção mais imponente, que mistura o estilo gótico e o estilo renascentista. É interessante também você conhecer algumas igrejas. Além das igrejas, o Museu Criminal Medieval e o Jardim do Castelo, que fica aí no lado sul da cidade. Desse lugar você tem uma vista muito bonita ali de uma ponte bem interessante na cidade. Se você gosta de Natal, a principal loja da rede Kate Wolfart, que tem 10 lojas espalhadas lá pela Alemanha, se encontra também em Rothenburg e é a maior de todas que você pode encontrar. Eu nunca na minha vida inteira visitei uma loja tão interessante. Você tem velas de decoração para árvores, quebra-nozes, presépios, árvores de Natal, aqueles enfeites que tem de bola que você vira e fica com neve. Tudo que você puder imaginar relacionado ao Natal, você vai encontrar nessa loja. A cidade é cheia de atividades culturais durante o ano todo, mas o que mais atrai o interesse aí dos turistas acontece no mês de setembro, porque nessa época do ano o pessoal lá fica todo trajado a caráter como na época medieval. Imagina que interessante você andar pela rua e ver séculos de história caminhando ao seu lado. A cidade também tem excelentes restaurantes, lá você não pode deixar de experimentar linguiça, que ela é muito típica da região, e também que são umas massas, é tipo fatias de massa frita que se torna uma bola. Então ele põe um recheio de chocolate meio amargo, de maracujá, de canela, enfim, vários sabores maravilhosos. Uma outra dica é que existem visitas guiadas pela cidade durante a noite. Elas são oferecidas aí do mês de abril a outubro, para turistas ou individualmente, para grupos, não importa, você pode fazer essa visita sem custo nenhum. A duração mais ou menos aí de 1h30 e é um passeio que realmente vale muito a pena. Você não precisa de visto para ir para a Alemanha, apenas o seu passaporte válido. Existem 2 voos diretos para a cidade de Frankfurt, que fica aí, como eu já disse no início do programa, a 185 km da cidade de Rothenburg. Um desses voos é com a TAM, nossa querida TAM, companhia brasileira, e o outro com a companhia alemã, a Lufthansa. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre Rothenburg, não deixe de visitar loucoporviagens.com.br. Semana que vem eu tô de volta e não se esqueça que dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Joal Fadiouth é uma cidade senegalesa com mais de 40 mil habitantes. Sua população vive da agricultura e do comércio de peixes. Nessa cidade, a missionária Ivonete Reis dirige a escola Estrela Brilhante, um projeto educacional para crianças que tem dado o que falar. Uma coisa melhor do que abençoar este povo com o nosso amor e com o trabalho certo, com o sonho de Deus certo.
Em 2005, enquanto o prédio era construído, a Escola Estrela Brilhante foi instalada numa grande casa e logo o povo se achegou. Os cuidados na escola vão além do caderno e dos livros, porque mais do que aprender a ser um cidadão, o compromisso é com a vida integral das crianças. Damos medicamento de verme, damos ferro, porque o número de crianças malnutridas, anêmicas é muito grande. Eu já tive uma criança que desmaiou aqui e eu imaginei, Senhor, se ela não comesse todos os dias, nesse período ela comia todos os dias, o que seria dessa criança? Porque estava muito malnutrida mesmo. E eu dou graças a Deus por essa oportunidade que Ele nos permitiu ter essa escola aqui, que tem caído na graça dos pais, na graça da comunidade e mesmo até do prefeito. A partir de 2000, a cidade de Joal começou a crescer. Muitas pessoas migraram para a região em busca de emprego. As cidades ao redor passaram por profundas transformações. Hoje há diversas etnias, diversos povos na região. E mais de 60% já se tornaram muçulmanos. E na ilha, onde só existia uma igreja católica, agora tem várias mesquitas. A Escola Estrela Brilhante tem como meta formar vidas com princípios cristãos para fazer a diferença nessa geração. Em março de 2010, o missionário José Ricardo dos Santos chega a Joal para se integrar à equipe da Escola Estrela Brilhante. Então, o trabalho de educação é bem aceito, assim como o trabalho de saúde é bem necessário nesse contexto. O contato com as crianças tem sido algo bem significativo. Rezas, sacrifícios de cordeiros, purificação, jejuns fazem parte do dia a dia dessas crianças. Para os alunos da Escola Estrela Brilhante, as oportunidades são outras, como informa a missionária Ivonete. Temos um outro desafio, que é em um novo terreno construir a Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui, porque para eles a necessidade de ter um lugar sagrado é muito importante para adorar ao Senhor. Participe da evangelização dos senegaleses, assumindo um compromisso de oração através do programa de intercessão missionária. E através do programa de adoção missionária, participe da construção do Centro de Saúde, da Casa Missionária e do primeiro Templo Batista na cidade de Joal. Você pode participar a partir de R$20 por mês ou dando uma oferta específica. Ligue 0 Operadora 21 2122 1910 ou 0800 709 1900. Para mais informações, entre no site da campanha www.elestamgemprecisam.org.br. E não se esqueça, eles também precisam da graça do Pai. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Tito 2:11. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: os brasileiros tratam os idosos dignamente? Entre os participantes, sortearemos o livro O Fruto do Espírito, de Israel Belo de Azevedo. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Entre
Dentre as mentiras que nos contam com caras de verdades bíblicas, divinas, uma é esta: se nós formos justos, Deus vai nos proteger sempre. Porque Deus é fiel com quem lhe é fiel. Aí acontecem coisas difíceis com pessoas fiéis. Como ficamos? Quando uma doença mais dolorosa chega ao corpo de um homem ou de uma mulher de Deus, nós ficamos perplexos. Mas quando um homem ou mulher, sem nenhum compromisso com Deus, é saudável, nós ficamos em crise vendo o sucesso dessas pessoas. Sabe por quê? É porque nos ensinaram que se nós queremos, por exemplo, um bom casamento, basta seguir o modelo bíblico para o casamento. Se queremos filhos bons, basta que nós os ensinemos no caminho em que deve andar. Então, colhemos o que plantamos. E aí confirmamos a lei da semeadura. Mas quando colhemos espinhos que não plantamos, ficamos confusos, adoecidos, revoltados. Um pai, por exemplo, cria os seus filhos no bom caminho de Deus. Mas, no momento da sua vida, o filho escolhe outro caminho. Onde é que o pai falhou? Não necessariamente o pai falhou. Esse princípio da linearidade nem sempre funciona. Por isso, devemos pensar no princípio da liberdade, segundo o qual aqueles que se aproximam de Deus para se banhar nas águas de Deus. Não se aproximam porque se sentem pressionados, mas porque amam a Deus. Não querem apenas mudar a vida interior ou exterior, mas querem mudanças profundas, tanto no âmbito interior quanto no âmbito exterior. São pessoas que, vivendo o caminho de Jesus Cristo, estão interessadas em criar oportunidades para que haja mudança efetiva e real na sua vida. Pode ser que isso signifique mergulhar 7 vezes no rio, ou marchar ao redor de um muro de um inimigo durante 7 dias, e então soprar trombetas, como nos conhecidos exemplos da Bíblia. Em vez de buscar uma linha da autojustiça, de que eu sou bom, logo mereço ser recompensado, aqueles que seguem o caminho de Jesus procuram, com toda a sinceridade do seu coração, conhecer a Deus e satisfazer-se em Deus. É claro que nós cremos no cuidado de Deus. Cremos e devemos continuar crendo. Mas às vezes, A não produz B. A injustiça, por exemplo, é uma negação dessa linearidade. Mas a injustiça é um atentado contra a justiça de Deus. Mas nem assim Deus deixa de ser soberano, sábio e santo. Gostaríamos que as coisas fossem diferentes para nós que somos justos, corretos, ou nos achamos assim. Mas Jesus disse o seguinte: o Pai Celeste faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz vir chuva sobre justos e injustos. Deus manifesta a sua glória e a sua graça e o seu poder e o seu amor quando nos livra dos problemas, mas também quando não nos livra dos problemas. Eu vou citar aqui uma frase real que nos ajuda a ilustrar essa realidade. O pastor Mauro Israel Moreira, pastor da Igreja Primeira
de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, sofreu um câncer terrível que o levou. Ele disse uma frase que depois o pastor Manuel dos Santos Xavier, da Igreja Batista Memorial da Tijuca, também na cidade do Rio de Janeiro, repetiu, e a frase é a seguinte, quando ele estava entrando no hospital: se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Se Ele não me curar, eu verei a glória de Deus. Essa frase quer dizer o seguinte: todos nós, mesmo os que buscamos ter uma vida correta, justa diante de Deus, passamos por aflições. Porque se nós formos pensar diferentemente disto, vamos cair numa armadilha, a armadilha da autossuficiência. Deus resolve os nossos problemas sem que nós precisemos de alguém para nos ajudar, porque nós somos suficientemente bons para isto. Nós merecemos isso. Não é pela bondade dele, é pelo nosso mérito. Eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre isso, porque será que você realmente é tão correto, tão justo quanto você é? Eu coloco isso para mim também. Será que eu me acho tão justo e sou assim tão justo, tão correto? Não é muito mais santo e saudável, em lugar de colocar esse peso sobre mim mesmo, de eu me auto-justificar pelos meus méritos, as bênçãos de Deus, eu descansar em Deus, eu pedir a Ele que me carregue nas suas costas, fazer como o apóstolo Pedro nos recomenda, lançar sobre Ele os nossos fardos. É claro que você e eu temos que procurar ser justos, corretos e bons. Mas não é justo, não é correto, não é bom eu exigir de Deus com base numa bondade em mim que eu imagino. Isso só traz pressão e angústia. Vamos colocar as nossas dificuldades diante de Deus e vamos aguardar, porque Deus é soberano, Deus é santo, Deus é sábio. É nele que vale a pena a gente confiar.